Compartilhar minha tela. Nós estávamos aqui. A gente estava vendo as relações entre pressão, volume e temperatura para a definição da Lei Geral dos Gases. Foi isso? Agora, olha só. Estava verificando aqui para fechamento das notas do segundo bimestre e a única atividade que eu propus até agora, que eu só dei as aulas e disponibilizei o material para leitura de vocês, e como o professor Laurindo está dividindo comigo e deixou uma lista de atividades, né? Na aula anterior, na aula anterior, mas 2 aulas antes, eu tinha deixado a atividade de dilatação dos líquidos. Aí veja bem, pessoal, na data da entrega, pouquíssimos alunos conseguiram entregar, e aí a gente conversou qual era a dificuldade, e na aula seguinte a gente fez a aula de correção dessa atividade. Então a aula está aqui gravada para provar que fazer uma análise crítica ao final dos seus cálculos. A correção e o serviço de vocês, para que a gente pudesse fechar uma notazinha, era assistir a aula novamente, compreender a resolução do exercício. Se não compreendesse, tirasse dúvida novamente, entrasse em contato, passasse para o caderno, escanear e colocar aqui. Ninguém fez isso. Estou conversando aqui com Carol sobre essa atitude de vocês, o que aconteceu, porque a gente não sabe mais o que fazer. Se o exercício não é compreendido e não conseguem fazer sozinhos, a gente faz junto, tem uma aula inteira para tirar dúvida, a gente conclui a atividade, pergunta se tem dúvida, alguns tiram dúvidas, né? Teve várias dúvidas e a gente foi sanando questão de alguns cálculos, e aí poucos entregaram. Tem, né? Entrega, justamente a Vanessa, né, tentou fazer, aí tirou dúvida, acho que Vinícius também, teve uma aula sobre tudo isso, e aí ninguém faz, ninguém entrega, ignoram. Vocês estão sendo displicentes com a própria aprendizado. A gente não tem muito o que fazer. Já reportei isso para a Carol, e aí ficou a atividade vocês estavam preocupados, não sei se vocês resolveram, com o professor Laurindo. Tem uma lista de exercícios que também era para vocês treinarem. E ele, né, provavelmente deve ter ajudado vocês a fazerem. Todos os exercícios que eu passo, eu tenho corrigido com vocês. Então, essa aula de hoje, eu vou fazer a primeira aula para fechar esse assunto que a gente está fazendo revisão, porque o professor Laurindo também já passou, me disse que já trabalhou com vocês, ele queria que adiantasse o conteúdo, mas eu acho melhor fazer uma breve revisão. E aí a segunda aula eu deixo para vocês fazerem e entregarem a minha atividade que ficou para trás.
Tá legal? Vocês estão me ouvindo? Na segunda aula vocês vão fazer a atividade que ficou para trás. Ela está gravada, então é só vocês assistirem a aula que está gravada, fazer a anotação e mandar. Ok? Quem já fez, muito bem. Quem não fez ainda tem que fazer. Só 3 fizeram. Se alguém fez e não enviou, também tem que enviar. Porque aqui só está constando 3 atividades entregues. Então verifiquem aí o que vocês estão fazendo aqui no sistema, ok? Três do C, né? Sim, eu estou mostrando aqui da turma C, que é a turma que eu sou responsável por atribuir as notas. Nas turmas do segundo A e do segundo B, o professor Laurindo falou que já me deu, já lançou as notas, né? Que ele já concluiu, entendeu? Então, a minha turma é o segundo C, então eu falo especialmente para o segundo C. O segundo A e o segundo B também deveriam ter feito essa minha atividade. Depois eu vou verificar, mas o professor Laurindo falou que já concluiu a nota. As atividades aparecem. Se não apareceu, deve ter sido algum equívoco aqui. Vamos ver. Mas, geralmente eu mando para as 3 turmas. Ó. Tá aqui. A atividade é enviada para todas as turmas. Você entendeu? Vamos lá. Então, na questão das leis dos gases, vocês viram que, dependendo da transformação, né? Se ela é com a temperatura mantida, ou seja, temperatura constante, nós temos que o produto da pressão pelo volume, nos 2 casos, né? No início e no final da transformação, o produto da pressão pelo volume se mantém constante, ok? Na transformação onde a pressão se mantém constante, ou seja, a transformação isocórica, o que vai se manter constante no início e no final da transformação é a razão entre a pressão e a temperatura no sistema. Vocês devem compreender isso. E por fim, na transformação em que a pressão é mantida constante, isocórica, desculpem, a volume é constante, então a razão entre pressão e temperatura se mantém constante. E por fim, a transformação isobárica, que é aquela onde a pressão se mantém constante, aí a razão entre volume e temperatura é que vai se manter constante também. Então vocês conseguem perceber um padrão aqui, olha. Se a temperatura se mantém constante, você tem pressão e volume variando. Se você tem o volume constante, se você tem um volume que não se altera, aí você tem as outras 2 grandezas variando, pressão e temperatura. E por fim, se você mantém a pressão constante, o que vai variar são as outras, mas de forma que a razão entre elas
vai se manter a mesma, tá vendo? Por isso que tem o igual. Aí, de uma forma geral, você pode dizer que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura é uma constante nesse sistema. Então você vai fazer que P1 é igual, vezes V1 sobre T1, que é pressão, volume e temperatura no estágio inicial da transformação, tem que ser igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura do estágio final, né? Então essa é a parte teórica, é o que a gente precisa compreender de transformações, certo? Essa constante, com os experimentos, essa constante, né, que permite fazer PV sobre T igual a uma constante, com as experiências foi definido como esse R aqui, entendeu? Na verdade, o produto do número de moles vezes, né, essa constante aqui, que tem esse valor nessa unidade. Tomem bastante cuidado com as unidades nesses exercícios. Para R igual a 1,38, as unidades devem estar em Joule, Mol e Kelvin. Percebe? J é a unidade Joule de energia, Mol é a unidade de quantidade de matéria, ou seja, o N, número de moles, e o K é a unidade de temperatura, é o Kelvin, né? Essa constante corresponde à energia média necessária para variar em 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de moléculas de um gás ideal. Então, essas transformações faz todo sentido aqui, né? Quanta energia a gente precisa desprender para variar a temperatura de uma quantidade de substância. Percebe? E um outro cuidado que vocês devem ter é que essas equações valem apenas para temperaturas absolutas. Então, sempre que tiver temperatura em Celsius ou outra escala, você tem que fazer a conversão para Kelvin. Então, nesse tipo de exercícios, é muito importante vocês manterem atenção sobre a conversão das unidades. É o que mais a gente tem que frisar no ensino do segundo ano, é a parte em que vocês devem prestar atenção nas conversões de unidades. Se eu fosse destacar aí o que a gente desenvolve de habilidade aí no segundo ano, é isso. A pessoa tem que estar atenta às unidades das grandezas físicas. Vocês compreendem isso? O que é uma unidade de uma grandeza física? Eu fiz uma pergunta, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Podem responder? Vocês compreendem, né? O que é uma grandeza física? Sim. A grandeza física que a gente está falando, volume, temperatura, pressão, né? Aí a gente tem que saber que volume pode ser dado em metro cúbico, mas também pode ser dado em litros. E aí a gente tem que saber fazer a conversão de uma para outra. Isso é muito cobrado no Enem. Vamos ver um exemplo?
Por exemplo, a gente resolveu isso daqui. Vou repassar. Está lá gravado na aula também. O pneu do automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada. Olha só, uma unidade que a gente quase não lida, né? Normalmente, porque é uma unidade uma unidade inglesa, os países ingleses e da América do Norte. Polegada, né? A gente não usa polegada, a gente usa centímetro. E polegada quadrada é para definição de uma área, né? Porque força, aliás, pressão é justamente a força, por isso que é libra, força, por unidade de área. No caso aqui, polegada quadrada. Se eu fosse desenhar, escrever para vocês isso que eu estou falando, eu estou dizendo assim, olha, vocês têm que lembrar que pressão é força sobre área. Então você tem uma determinada superfície, uma placa aqui, por exemplo, e você fez uma força sobre essa placa. Então a força que age sobre essas placas, essa superfície, a gente fala que a gente exerceu, ou alguma coisa exerceu pressão sobre essa superfície. E aí você consegue compreender o que é pressão. Quer dizer que pressão é uma força que algo está fazendo sobre alguma área. Nesse caso, a pressão é de 21 libras-força sobre uma área, né, que é dada em polegada quadrada. A uma temperatura de 14 graus Celsius. Olha aí, a gente vai ter que ter cuidado de transformar Celsius em Kelvin. E a gente fez isso na aula passada. Também tem que durante o movimento automóvel teve a temperatura do pneu aumentada para 55 graus Celsius. Quer dizer que a gente vai ter que transformar também 14 graus Celsius para Kelvin e 55 graus Celsius para Kelvin também. Eu lembro que eu perguntei para vocês como é que faz a transformação e alguns que estavam participando responderam, né? Sabem fazer a conversão de Celsius para Kelvin. É assunto que a gente tratou lá no início das aulas. Bem, para mostrar a vocês a resolução, a gente, né, tem que destacar que essa transformação é isocórica, porque não houve variação no volume, e se não há variação no volume, olha aí, a expressão que a gente precisa, que a gente vai poder a expressão que a gente vai poder usar, deixa eu apagar isso aqui. A expressão que a gente vai poder usar para fazer o cálculo é aquela que justamente não tem volume. Se o volume se mantém constante, PV sobre T, T1, V1 sobre T1 é igual a T2, V2 sobre T2. Mas V1 é igual a V2, então corta de um lado e do outro. Sobra só P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. E aí a gente sabe que a temperatura inicial, melhor dizendo, era 14 Celsius. Para transformar para Kelvin, a gente soma 273, dá 287. Da mesma maneira, a temperatura final, que era de 55 graus Celsius, soma 273 para transformar para Kelvin, dá 328 Kelvin. Fizemos a transformação das temperaturas. Tá
Agora eu vou substituir o valor da pressão e das temperaturas nesta equação que está destacada aqui em rosa. Pressão 1 é o 21 libras-forças por polegada quadrada. Pressão 2 é o que a gente quer calcular. E as temperaturas T1 e T2 foram substituídas. Faço esse cálculo, tenho que multiplicar cruzado. Então fica 328 vezes 21 de um lado da equação, 287 vezes P2 do outro lado da equação. Para resolver essa parte, eu pego 287 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, e aí eu faço a multiplicação de 328 vezes 21, dá 6.888, divido por 287, dá 24. Então a pressão final é 24. Qual é a unidade? 24 libras-força por polegada quadrada, que é a unidade de pressão nesse caso. Verificaram aí a resolução? Né? Então a gente tem que identificar qual é a expressão que a gente vai usar dependendo da transformação. A gente tem que ver qual é a transformação que está ocorrendo. Entendeu? Vivian entendeu. Beleza, Vivian. Deixa eu pegar a minha água aqui que eu esqueci. Muito bem. Vamos ver outro exemplo. Vocês fizeram a lista que Laurindo deixou para vocês? Tem muito exercício semelhante a esse, viu? Se a gente for olhar aqui, ó. Tem uma galera de exercício aqui que vocês vão fazer nesse mesmo nível. Você tem que identificar quem é o volume, tá vendo? Ó, ml é volume. Qual é a pressão? ATM, atmosfera, é pressão. Aí ele fala, mantendo a temperatura constante. Se a temperatura é constante, você tem que identificar qual tipo de transformação vai ser. Ó, vocês têm que ter essa... Cadê? Vocês têm que ter essa anotação aqui, né? Temperatura constante, você vai usar essa equação. Volume constante, você usa essa outra. Pressão constante, você usa essa. Tá vendo? Na verdade, vocês precisam saber só dessa, né? Se você vê que volume é igual, ele vai terminar cortando. Se temperatura é igual, corta também. Se pressão é igual, corta também. Você tem 3 incógnitas, né? Um conjunto aqui de 3 de um lado, 3 do outro. Para descobrir um deles, você tem que ter os outros 2. É sempre assim. Então, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Para descobrir a outra, você tem que ter 5. Né? Isso é matemática elementar. Você só consegue sair desse problema, calcular essa igualdade com 6 incógnitas se você tiver 5 delas. Então é isso que você tem que procurar no exercício. Mas esse aqui é do professor Laurindo, ele trabalha com ela com vocês. Pronto. Então, vamos encontrar um outro exercício aqui.
Porque aí ele fala que a aplicação, você vê isso quando você vai, por exemplo, no posto, né, encher o pneu de um carro, quem já teve essa experiência. E aí a gente tem outro exercício aqui, né? Por exemplo, o gás de um dos pneus de um jato comercial em voo encontra-se a temperatura de menos 33 graus. Na pista, imediatamente após o pouso, a temperatura do gás encontra-se a 87 graus Celsius. Transforme esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. Vamos fazer esse agora? Tentem fazer aí em casa. Você tem essa temperatura aqui, ó, T1, menos 33 graus Celsius. Transforme essa temperatura para Kelvin. O que a gente tem que fazer? Quem pode falar para mim? Ajudem a fazer. Colocou tipo slide de aula no mural, entendeu? Bem, conversem com ele para que ele mude, né, a forma de disponibilizar as atividades, né? Material, né? Lá no início vocês me pediram isso, separar a material de atividade, não foi? Não conseguem conversar com ele? Bem, não compreendi. Por que dividir em você precisa fazer a lista? Bem, é o que eu falei. Tudo isso é questão de vocês. A turma precisa fazer a lista de L10? Sim, para o seu próprio benefício e para o seu aprendizado. Eu diria que sim, que vocês podem fazer, sim. Agora, como eu comentei, para a questão de nota, eu estou registrando nessa situação, porque está complicado essas entregas, a gente tem que alinhar isso. Para esse bimestre, eu vou fazer o fechamento só da minha atividade, entendeu? Mas para aprendizado é importantíssimo que você faça as atividades que forem disponibilizadas, entendeu? E vice-versa. E vice-versa, né? As turmas A e B devem fazer as listas que eu ofereço também. É uma coisa só, entendeu? Mas como a atividade estava no material e vocês se confundiram, não entendi direito aí,
qual é a questão, aí eu estou, para a questão da nota, verificando apenas a minha. Mas só por isso, porque, né, não estava separado e vocês ficaram em dúvida se era para fazer o que estava no material ou não. Pelo que eu estou entendendo, foi isso? Hein? Bem. Não colocou como atividade. Ah, perfeito. Tá, então se não é atividade, tranquilo. Se ele falou que não era atividade, não é atividade. Mas está lá para, não sei para quem então. Não entendo. Bem, vocês responderam aí. É só somar 273. Vamos voltar lá, vamos para o nosso. Porque já já vocês precisam fazer a minha entrega. Menos 33 mais 273. Quanto dá? Quem fez? Isso é simples, né, gente? Então a temperatura inicial, temperatura 1, é de quanto? Deixa eu ver se vocês estão fazendo. Vocês fizeram esse cálculozinho? Ninguém vai fazer, gente? Oi, vocês estão me ouvindo? Tem algum problema de áudio? Estão me ouvindo, por favor? Oi, Jéssica. Estão ouvindo? Então, me ajudem aqui a fazer o cálculo. Como é que transforma menos 33 Celsius para Kelvin? É só somar 273. Qual é o resultado? Pronto, 303. Todo mundo concorda? É 303? Vocês concordam com Vanessa? Sim? 306. Mas, gente, olha, é menos 33 mais 273. Como é que é essa operação que vocês estão fazendo? Você está devendo 33 e soma e bota na sua conta R$273. Quanto é que vai ficar o seu saldo? Temperatura inicial é negativa. Aí como é que fica? Pronto, 240.
vamos lá. 200, opa. ...240 Kelvin. Beleza. Agora eu vou fazer a transformação da outra temperatura. Nós temos temperatura final 2 é igual a 87, agora é positivo, Celsius, e vou transformar para Kelvin. Então vou somar 87 com 273. Qual é o resultado? Digam aí para mim. Tá vendo aqui, ó? A gente faz primeiro a conversão das temperaturas. Qual é o resultado dessa segunda operação? 360. Boa, Dai. 360. 360. Kelvin. Aí, olha só. Letra A foi isso. Aí ele diz: supondo que se trate de um gás ideal, ou seja, a gente vai poder usar aquelas relações, e que o volume do pneu não varia, calcule a razão entre as pressões inicial e final neste processo. O que vocês acham que a gente vai... Como é que a gente resolve isso? Quem tem alguma ideia? Qual é a relação que a gente precisa utilizar? Ele está dizendo que o volume é constante. Então, nessa tela aqui que a gente viu, ó, qual dessas equações a gente vai utilizar? Lembre-se que ele está falando, o volume do pneu não varia. Quando o volume não varia, o que vai acontecer? Qual é a equação que a gente usa para resolver esse problema? A última. Essa daqui, você quer dizer, ou essa daqui de baixo, em amarelo? Vanessa? Lá do outro slide. Do meio, a verde. Essa verde, com volume não varia? Ele está falando, prestem atenção, ele está falando que o volume não varia. Não é? Olha aqui. O volume do pneu não varia. Vamos escrever aqui a equação, talvez, vamos escrever a equação geral e vocês vão perceber, olha, a gente tem P1 vezes V1 sobre T1 tem que ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tá vendo? Essa é a equação geral. Não precisa nem decorar aquelas três, porque daqui vai sair naturalmente. Se o volume não varia, significa que o valor inicial é igual ao valor final. Ou seja, V1 é igual a V2. Se é igual e tem um do lado da equação do outro, a gente corta. E aí vai ficar, olha,
P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ele quer a razão entre as pressões inicial e final. Vocês sabem o que é uma razão em matemática? Vocês já ouviram essa palavra? O que é? Calcule a razão entre A e B. Qual é a operação que a gente faz? Vocês já ouviram essa frase? Quando a gente fala razão entre duas coisas, é que operação que a gente está fazendo? Tenta lembrar aí, aonde quando você viu, você fez a anotação. Sempre que vocês virem uma coisa, anotem. Porque aí a gente realmente não lembra, mas é justamente isso que a gente tem que fazer, lembrar das coisas. Quando vocês ouvirem a palavra razão entre duas grandezas, é nada mais nada menos que a divisão entre elas. Então, olha só, o que ele quer que a gente faça aqui é a razão, ou seja, a divisão entre a pressão inicial e a final. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma alteração aqui nessa equação. O P2 que está multiplicando do outro lado, eu passo para o outro lado dividindo. E vice-versa. Então, nada mais, nada menos, o que ele quer aqui, traduzindo o português para matemática, é fazer isso daqui, ó. Pego a pressão e passo para o outro lado dividindo. Está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E a temperatura que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Ou seja, eu fiz uma troca aí, né? Essa troca é possível por conta da igualdade. Tá vendo, pessoal? Que coisas simples. Então, quando você ouvir falar a razão entre duas coisas, você quer fazer a divisão entre elas. Nesse caso, a razão entre as pressões inicial, P1, e final, P2. É igual à razão entre as temperaturas. Só que eu conheço as temperaturas. A T1 é 240. E a T2 é 360. Agora, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês sabem simplificar esse valor, esse número? Se fosse para fazer na mão, né? Porque geralmente se eu perguntar a vocês, quanto é 240 dividido por 360? Aí, se vocês usarem a calculadora, se estiverem no computador, no celular, muita gente pega aqui e vai fazer o cálculozinho rápido e encontra o resultado. Mas na hora da prova vocês não vão ter isso, né? Quem for fazer Enem. Vocês sabem fazer esse cálculo na mão? Tem várias maneiras de fazer, né? Agora, eu gosto de, por exemplo, fazer uma simplificação. Vocês sabem fazer a simplificação desses valores? Como é que a gente simplifica? Os números são 240 dividido por 360. Tá aqui, ó. Simplifica para mim aí. Isso daqui, ó. Simplifica para mim e diga o que foi que vocês fizeram para a simplificação. Isso é muito importante, viu, gente? Quando eu faço esses questionamentos, primeiro dividir por 10, né? Aí eu digo assim, eu prefiro até esse caminho, olha, dividir por 10 é cortar os zeros. E aí, dá para simplificar mais? Vocês têm que tentar fazer isso enquanto a gente está dando essa oportunidade. Tentem fazer. Como é que é simplificar um número? Aí você vê que os dois são divisíveis por 2. Muito bem. E aí?
Divide por 2 em cima e embaixo, dá quanto? É uma coisa que vocês têm que saber fazer assim, naturalmente, tem que ser uma coisa, né, que todo mundo saiba fazer. Isso daqui é elementar. Então, a razão P1 sobre P2, se você dividir por 2, 24 dividido por 2 dá 12, correto? E se você divide 36 por 12, dá quanto? 18? Aí simplifiquem até o máximo. Poderia ser por 3 também? 24 é divisível por 3? Se puder, você pode, né, adiantar a sua simplificação. Façam a simplificação até o máximo. E me deem a resposta final. Tá como lá? Até agora tá assim, ó. 12 sobre 18. 12 sobre 18. Simplifiquem até o final, até o máximo. Agora, tentem todos. Não fiquem com preguiça, nem... Porque saber, eu acho que todo mundo nessa altura do campeonato sabe fazer simplificação. Mas não fiquem com preguiça, não. Tentem fazer a simplificação. 12 por 18. Dá 4 sobre 6. 4 sobre 6 é o máximo que dá? Não dá mais um pouquinho? 4 e 6 é divisível por 2 também. 2 terços. 2 terços. Pronto, agora chegou ao máximo da simplificação, né? Então a gente sabe que a razão entre as pressões, a gente foi simplificando e chegou a esse resultado. 2 terços. Ok? Vocês conseguem perceber o que é esse número? Alguém sabe me explicar assim, o que isso quer dizer? O que a gente fez? Né? Vamos interpretar o resultado. O que é dizer que a razão entre P1 e P2 é igual a 2 terços? Vocês já refletiram sobre os resultados? O que isso quer dizer? O que quer dizer a razão entre P1 e P2 ser igual a 2 terços? Podem pensar e podem falar o que vocês acharem. Aí a gente vai, se precisar de ajuste, ajustando. O que quer dizer 240 sobre 360 é igual a 2 terços? Boa pergunta. O que você acha que quer dizer?
O que você escreveu já tem a resposta, né? Tem um sinal aí entre essas duas frações. Que sinal é esse? Que essa é a razão? Você pode interpretar dessa maneira. Que a razão entre pressão inicial e pressão final é igual a 2/3. Mas o que você me perguntou, o que quer dizer 240 sobre 360 igual a 2/3, é que essas frações são equivalentes. Quer dizer que isso. Mas só que não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu perguntei, o que quer dizer que P1 sobre P2 é igual a 2/3? Foi a solução que a gente encontrou. P1 sobre P2 é igual a 2/3. O que isso quer dizer? P1 sobre P2 é igual a 2/3. Se você multiplicar isso daqui cruzado, você vai ver que 3 vezes P1 é igual a 2 vezes P2. Se você isolar o P1, você vai passar o 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo. 2 sobre 3. P2. Ou seja, você está verificando aqui que a pressão inicial é menor do que a pressão final. A pressão aumentou. Então, a interpretação física desse resultado matemático, vocês precisam atentar. O que quer dizer falar que a razão entre P1 e P2 é igual a 2/3? Quer dizer que a pressão aumentou. A pressão inicial é 2/3 da pressão final. Então a pressão final, né, esse número é maior do que esse. Vocês entenderam? Né? A gente pode fazer esse tipo de interpretação. Quando a gente resolve um problema, a gente pensar um pouquinho, o que será que isso quer dizer? Você entendeu agora, Maria Clara? A interpretação é que se você multiplicar cruzado, você fica sabendo que P1 é igual a 2/3 da pressão 2. A pressão inicial é 2/3 da pressão final. Tá vendo? Quer dizer que se a pressão final, outra maneira de você verificar esse resultado, se a pressão final for 6 atm, a pressão 1 vai ser quanto? 2/3 vezes 6, né? 6 corta com 3, dá 2. 2 vezes 2,
é igual a 4 atmosferas, né? Que é a unidade de pressão. Viu? Quer dizer, olha só, a pressão inicial era 4 e a pressão final ficou 6. Isso daqui significa que a pressão nessa transformação aumentou. Tá vendo? Então é legal a gente fazer esses raciocínios. Sempre que a gente faz um cálculo, a gente tem que pensar sobre ele, raciocinar sobre ele. Tá vendo, gente, que os exercícios não são complicados? São cálculos elementares de soma, de subtração, de divisão. Os cálculos não são assim tão complexos. Não é verdade? Vocês acharam? Entenderam a resolução dos exercícios até agora? Tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque até agora sim. Beleza, Vanessa. Aí, olha só. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque eu falei que essa segunda aula vai ficar para vocês trabalharem e entregarem aquela atividade minha que eu preciso muito. E vocês me entreguem para eu poder fechar uma nota. Né? Uma nota melhor possível para vocês. Porque senão a gente vai ficar só com a assistência das aulas para avaliar. Aí eu vou ver na chamada quem assistiu a aula e vou dar a nota. Mas quem assistiu a aula e quem fez a atividade, claro que vai ter uma nota maior. Tá entendendo? Então, até que horas vai essa segunda aula que eu quero saber, que eu quero procurar aqui no meu calendário. No meu calendário, não, no meu horário Carol. Segundo ano, 11h10, 11h20. Já passamos, mas a gente conseguiu dar 2 exemplos muito bons. Então o Pedro teve que sair. A aula vai até as 12, mas a primeira vai até 11h10. Eu vou deixar a segunda aula, como eu disse, para vocês trabalharem. Porque vocês, né, eu vejo muita gente reclamar que tem muita atividade, aí de tarde não dá para conciliar. Eu vou dar essa aula para vocês concluírem a minha atividade e tentarem fazer as atividades lá que Laurindo deixou para vocês também. Não precisa fazer tudo, mas faça alguma com isso que eu expliquei agora para vocês. Tentem aplicar e depois vocês podem até me mostrar, consegui fazer essa, ou tive dúvida naquela outra. Uma ou outra a gente pode tentar resolver aqui para vocês, não todas, porque foi o professor Laurindo que passou a lista e eu acho que ele deve trabalhar isso com vocês. As nossas, os exercícios que eu proponho, eu tenho resolvido com vocês. Por exemplo, essa próxima aqui, ele quer que transforme essa libras força por polegada quadrada em newton por metro ao quadrado. Isso daí a gente vai ter que fazer uma pesquisa na internet para ver qual é a conversão. Como converter libras força polegada? Aí é muito simples, né? Com a internet, a gente vem aqui, olha, vamos resolver só mais essa. Só mais essa letra A, tá? Letra B e letra C fica com vocês. Para dar uma treinada. Calibra-se a pressão dos pneus de um carro em 30 libras força polegada quadrada, usando nitrogênio na temperatura de 27 graus Celsius.
Para simplificar os cálculos, adote 1 polegada é igual a 2,5 centímetros e 1 libra-força é igual a 5 newtons. E a constante universal dos gases é 8 joule por mol por K. Por Kelvin, né? K é Kelvin. Ele pergunta quanto vale essa pressão... Quanto vale essa pressão em newtons por metro cúbico? Ou seja, o que eu quero que vocês façam nessa, o que o exercício quer que vocês façam nessa, é como converter essa unidade, PSI, olha se tivesse isso na questão do Enem, hein? Eu já vi questões muito parecidas. Como converter essa unidade de pressão nessa outra unidade. PSI é o que ele está dizendo aqui, ó. Libra, força. Vou botar um F de força. Isso aqui é um lib, viu? Lib de libra. Tá muito feio, mas é o que eu consigo escrever nessa ferramenta aqui. Deixa eu tentar melhorar. Libra-força, não ficou muito bom. Libra-força para newton por metro quadrado. Libra-força por polegada, né? Por polegada quadrada. Por polegada ao quadrado. Transformar em newton por metro quadrado. Aí ele fala aqui, olha, que 1 polegada tem 2,5 centímetros e 1 libra-força é igual a 5 newtons. Então, para transformar uma pela outra, você vai ter que substituir o valor da polegada, que está em centímetro, então você tem que passar para metro, tá vendo? Ou você tem que transformar polegada quadrada para metro quadrado. E ainda transformar libra-força por newton, mas aí é mais fácil, porque ele está dizendo que libra-força é 5 newtons. Então, olha só o que a gente vai fazer. Olha o que é, qual é o cálculo para fazer essa transformação. Libra-força para newton é 5 newtons. Tá vendo? Eu só substituí. Ele está dizendo aqui, olha, 1 libra-força é igual a 5 newtons. Então, eu estou substituindo 1 libra-força é igual a 5 newtons. Dividido por polegada ao quadrado. Mas 1 polegada é 2,5 centímetros. Então, no lugar de polegada, eu vou ter que colocar 2,5 centímetros. Cuidado com a unidade. E isso daqui está ao quadrado. Mas eu não quero transformar para centímetro quadrado. Eu quero transformar para metro quadrado. Então, o meu próximo passo na transformação é repetir o que está aqui em cima. E vou dividir e vou transformar centímetro para metro. Como é que transforma 25 centímetros para metro? Aliás, 2,5 centímetros para metro. Vocês sabem transformar centímetro para metro, pessoal? Isso daqui vocês precisam saber, transformar centímetro para metro. Quem pode me dizer o que é?
minha atividade, Maria Clara, a minha atividade lá daquele dia anterior, a atividade era para 23 de junho, mas eu estou recebendo ainda. Pode me entregar hoje. Travou tudo. Essa atividade é do dia 23, é? É, meu amor. Olha aqui, ó. Data de entrega, 23 de junho. Não sei, eu postei no dia 15 de junho. Por algum motivo, vocês esqueceram, sei lá. Vocês não fizeram, e aí eu falei, olha, vocês não fizeram porque vocês não conseguiram. Aí na minha outra aula eu falei, então vamos resolver junto? Em 6 de julho eu resolvi a questão com vocês. E falei, utilizem a resolução para efetivarem a entrega do exercício da aula anterior. Tá vendo? Mas aí vocês estão, né, sei lá, assim, não sei por que não prestaram atenção e deixaram ela para trás. O que travou? Não, foi antes, tinha gravado antes. Mas a minha pergunta foi, como é que eu transformo centímetros para metro? Minha atividade é para entregar hoje. A atividade que ficou para trás. Esta atividade aqui. Te printa aí. Atividade aula Meet do dia 15 de junho, que era para entregar dia 23. A atividade da dilatação dos líquidos. Você já entregou, né? Vanessa entregou aqui, ó. Acho que não. Ah, não, eu tô no ar. A Vanessa é do ar? Essa atividade aqui é para todo mundo entregar. Tá aqui data de entrega, mas podem entregar ainda, tá tranquilo. Oi? Divide por 100. A Dali falou que é para dividir por 100. É. Se você quiser transformar centímetro para metro, você divide por 100. Ou, da maneira que eu prefiro fazer e que oriento que vocês façam, é utilizar a potência de base 10. Porque vocês sabem que em física a gente usa aquela questão da notação científica. Então, dividir por 10, Dali, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Então a gente sempre pode pensar dessa maneira. Para transformar centímetro para metro, a gente divide por 100, que equivale a multiplicar por 10 a menos 2. Acostumar a usar essa notação, porque é a notação científica. Né? Não é porque qualquer outra implicância nem nada, porque muita gente, é mais difícil, sei que lá, mas é a forma científica de escrever um número. E no Enem é cobrado esse tipo de notação, entendeu? Então você tem que saber fazer essa conversão aí. Bem, então no lugar de 2,5 centímetros, a gente vai colocar
2,5 vezes 10 ao quadrado. Aí agora sim, dá metros, né? Mas isso tudo tá ao quadrado. Vejam aqui que tá ao quadrado, né? Porque é a transformação de polegada ao quadrado que a gente está transformando. Uma polegada é 2,5 centímetros. Centímetro a gente passou para metro. E ainda tem que fazer isso elevado ao quadrado. Tá vendo como aqui é para fazer a conversão de uma unidade? A gente precisa dominar essa matemática aqui. Bem, se isso daqui tudo está ao quadrado, então eu vou elevar 2,5 ao quadrado, que é fazer 2,5 vezes ele mesmo. Quanto é que dá? Dois vírgula cinco vezes 2,5. Quanto é que dá? Alguém falou? Fez o cálculo? Alguém pode falar quanto é que é essa operação? 2,5 ao quadrado, 6,25. Perfeito, Daile. Opa, aqui. Então, eu tenho 5 dividido por 6,25 vezes, agora eu tenho que fazer a multiplicação da potência, 10 ao quadrado. Então, na multiplicação, aliás, na potência de uma potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Aí, finalmente, para responder essa letra A, eu vou ter que fazer esse fator de conversão aqui. Isso aqui é um expoente, tá? Ficou parecendo 104, mas não é não. É 10 elevado a 4. Vou botar aqui pequeno. 10 elevado a 4. Aí eu faço essa operação, 5 dividido por 6,25. 5 dividido por 6,25, para adiantar dá 0,8. E essa potência que está no denominador, eu passo ela lá para cima, trocando o sinal do expoente. E aí eu tenho, olha, o meu valor de unidade em libras força por polegada ao quadrada, convertida para newton por metro ao quadrado. Tá vendo? Se a pressão vale 30 psi e eu quero transformar por newton por metro ao quadrado, basta eu multiplicar 30 por este valor aqui. Então, a pressão que é 30 psi, para transformar para newton por metro quadrado, eu vou multiplicar por 0,8 vezes 10 a menos 4. E isso daí vai me dar um resultado final, 0,8 vezes 30, 24
vezes 10 a menos 4 Newton por metro quadrado. Tá vendo? Então, essa é a letra A. Solução da letra A foi a gente fazer toda essa conversão de unidade. Passando novamente, libra-força. Uma libra-força equivale a 5 newtons. Então, eu substituí no lugar de libra-força 5 newtons. E a polegada, uma polegada, equivale a 2,5 centímetros. Substituir no lugar de polegada, esse pol, eu substituí 2,5 centímetros. Só que polegada está ao quadrado, então eu elevei 2,5 centímetros ao quadrado. Porém, eu quero transformar para metro ao quadrado, então eu tive que ainda fazer a conversão de centímetro para quadrado. 2,5 centímetros é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2. Esquecemos esse menos aqui, né? Então a gente vai só botar aqui um mais e aqui um mais. E aqui um mais. Só essa correçãozinha aí. Né? É menos, ó. E aí eu fiz a operação de 5 dividido por 6,25, que é o 2,5 ao quadrado. E a potência que está negativa agora subiu trocando de sinal. Quando a gente vai fazer a conversão de 30 libras-forças por polegada ao quadrada para newton por metro ao quadrado, basta eu somar, eu multiplicar pelo fator de conversão que a gente calculou, 30 vezes 0,8 vezes 10 elevado a 4, isso aqui é um vezes, deu 24 vezes 10 elevado a quarta newton por metro ao quadrado. Ok? São tipos de exercícios que não são muito complicados, você precisa ter atenção e saber fazer a operação matemática, né? Porque isso tudo aqui não é nem física, é matemática purinha. A física foi a gente perceber que a pressão estava aumentando nesse caso. Então, é uma questão, né, física. O que aconteceu com o sistema? A pressão mudou. Mudou como? A pressão aumentou. Isso é física. Agora, o resto é cálculo, é matemática. Então, você interpretar o seu cálculo matemático é você dizer que você compreendeu a física, né, de uma maneira mais profunda. Mas, né, se você não conseguir fazer essa interpretação, você pode até conseguir fazer o cálculo, mas sua interpretação física está ali na superfície. E no Enem, como eu já falei para vocês muitas vezes, eles estão procurando identificar na prova as pessoas que vão um pouco além do que muita gente faz, que é ficar lá naquela média. Você tem que ir além. Aí quando você interpreta seus resultados, você está conseguindo essa habilidade que o Enem atribui uma maior nota para as pessoas que têm um nível além do que a maioria das pessoas tem. Conseguem perceber o que eu quero dizer a vocês? Por isso que eu chamo atenção para isso. Não importa só fazer o cálculo, importa interpretá-lo também. Bem, gente, fizemos exercícios suficientes. Na próxima aula a gente pode concluir a letra A e a letra B. Treinem, testem, tentem fazer em casa. Na verdade, a letra A e a letra B é desse. Além de entregar o trabalhinho que ficou faltando, tá bom? Eu vou dar esse restante de tempo aí para vocês. Dá para vocês adiantarem alguma coisa. Mas essa atividade que ficou para trás, vocês me entreguem hoje. A data limite é essa. Eu vou até alterar lá. Vou alterar aqui já a data de entrega para hoje, viu?
2/8. Vou alterar nas outras turmas também. E só que eu já vou fazer a minha chamada. Pronto, já puxou minha lista de chamada e eu vou alterar lá nos outros anos também a data de entrega do segundo ano. A atividade foi passada para todas as turmas conforme o natural. Demorando a carregar, já eu faço isso e já deixo vocês. Perdi a conexão. Voltou. Eu estava fazendo a alteração aqui, ó. A minha atividade, cadê? No terceiro ano, segundo ano A, mais 2 pessoas entregaram. Eu vou alterar a data de entrega também para hoje, até 5 horas. E no B também. Na turma B, segundo ano B. Também vou alterar aqui a atividade. Ó, para todo mundo tem atividade. Vocês não fizeram, eu não entendi por quê. Mas agora aqui ficou até sem a data. Opa. Pronto. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Verifiquem lá. Quem fez, quem não fez, está registrado, tá bom? Então, é isso aí.